Tudo bem, meus amores? Um abraço para cada um de vocês, bem apertadinho, e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de hoje é de Geografia, vai da página 304 até a 310, e elas serão divididas em duas etapas, tá bom? Vamos para a primeira etapa. População urbana e rural do município. Você vai encontrar no livro muitos textos falando sobre como foi a formação do povo brasileiro, né? Como ele se formou e como é dividido, né? Área rural e área urbana. Então, no nosso país, inicialmente, a formação do povo brasileiro, ela é formada pela mistura desses povos. Você vai ter no livro um texto falando um pouquinho sobre cada um, que você vai estudar sobre eles mais detalhado no decorrer dos bimestres, certo? Temos os povos indígenas, que foram os primeiros habitantes do Brasil. Em seguida, nós falamos um pouco sobre os europeus, que foram os colonizadores, né, os portugueses, principalmente os portugueses, que iniciaram, né, a colonização no Brasil. Depois fala um pouco sobre os africanos, que já foi um processo dos escravos trazidos da África, né, para o Brasil. E um pouco sobre os imigrantes também, que são os japoneses, italianos, os outros países que vieram também colonizar o Brasil. Fala um pouco sobre cada um. Esse assunto, vocês vão ter muitos textos e também muitos gráficos, certo? Para vocês estarem interpretando esses gráficos e também lendo esses textos para adquirir conhecimento e informações. E no livro traz uma opção para que vocês acessem o site do IBGE e façam uma pesquisa sobre a quantidade de habitantes do município onde você mora. Então, você vai entrar no site e no livro vai ter o link para você acessar. Lá você vai estar conhecendo um pouco sobre o nosso município, quantos habitantes existem, zona rural, na zona urbana também. Você vai estar pesquisando até o nosso estado ou outros estados, outros municípios que vocês tenham curiosidade de conhecer, de saber, adquirir informações, certo? Então vai ficar essa opção de atividade de pesquisa para vocês realizarem. Continuando, vocês terão atividades da página 304 até a 307. São atividades interdisciplinares. O que são atividades interdisciplinares? Que elas vão estar, vai ficar melhor para vocês entenderem, ela vai ser geografia junto com outra matéria, que no caso é matemática. É matemática e geografia junto, para que vocês possam estar interpretando gráficos. Então, eu vou fazer junto com vocês a atividade da página 305, na página 305 do livro de Geografia, certo? Vocês vão encontrar um gráfico de habitantes da zona rural e da zona urbana. Aí vocês vão entender por que é junto com matemática, tá? A primeira questão diz: quantos habitantes vivem no espaço rural do município? Então, vocês vão estar observando no gráfico quantos habitantes existem na zona rural. Aqui, zona rural, essa roxinha, e essa cor laranja é a zona urbana. Você vai colocar esse número como resposta. Na questão número 5, quantos habitantes vivem no espaço urbano? Você vai colocar esse número aqui, tá bom? E depois tem assim: no espaço rural do município de Itiquira, vivem quantos habitantes a mais do que o espaço urbano? Então, você vai estar fazendo uma continha de matemática para realizar essas atividades, certo? Você vai fazer uma continha de subtração desses dois valores que tem no gráfico, para descobrir quantos habitantes tem a mais no espaço urbano, em cada um dos espaços, certo?
Então, sempre que você vir esses gráficos, você vai ter que lembrar, vai ter que fazer continhas de matemática. Como nós estamos estudando subtração, a maioria será de subtração, tá bom? Aí tem mais um gráfico aqui que vocês também vão interpretar e responder usando a matemática. Para descobrir, ó, quais são os números que estão faltando, certo? Então, vou colocar aqui. Na letra A, você vai realizar uma subtração. Até a letra C, você vai estar realizando continhas de subtração para descobrir as respostas. A última opção é uma adição, a continha de mais, que é a letra D, certo? E essa foi a explicação da aula de geografia, a primeira etapa, tá bom? Vocês vão estar realizando continhas de matemática para poder estar respondendo as atividades. Interpretação de gráficos utilizando a matemática, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.